Olá, estamos de volta. Eu estava falando para vocês, nós estávamos lá na página 60 sobre a independência dos Estados Unidos e tinha falado sobre o segundo Congresso da Filadélfia, mas esqueci de falar uma coisa importante sobre o segundo Congresso da Filadélfia. Ele acontece em 4 de julho de 1776, data da independência dos Estados Unidos, né? Quem redige a Declaração de Independência é Thomas Jefferson e outros pensadores da época, né? Thomas Jefferson, o comandante das tropas do Exército Continental é George Washington, que não por acaso se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? E o que é importante a gente saber sobre isso tudo? Uma guerra que começa em 1773 e termina em 1783, né? Então, foram alguns anos de guerra, muitas baixas, muitas vidas humanas se perderam, mas os Estados Unidos lutou pela sua liberdade e a conquistou. Isso é muito importante, né? Ele não foi um acordo costurado num jantar, num palácio, entre outras nações, que envolveu o dinheiro, Não. Até houve dinheiro depois, no final da guerra, quando eles acertam as questões, né, relativas à independência, né, para consolidar. Mas, a princípio, o negócio foi no campo de batalha, um monte de gente morrendo, né? Então, foi bem assim mesmo. É importante sobre a Declaração de Independência a gente entender que não só na Declaração de Independência, como nas constituições e todo o processo de independência, ele se funda num princípio político que nós já trabalhamos aqui. Qual é? O iluminismo. Se vocês olharem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e quero que vocês olhem, procurem depois no Google, baixem o documento, tentem imprimir, eu quero que vocês vão lá, leiam a Declaração de Independência e procurem na Declaração de Independência aonde está os fundamentos de cada um dos pensadores iluministas. Vocês vão encontrar Voltaire, vocês vão encontrar Montesquieu, vocês vão encontrar Rousseau, vocês vão encontrar Adam Smith, vocês vão encontrar todos os pensadores iluministas importantes. Eles estão lá. O John Locke, né? Todos eles estão lá. O iluminismo foi posto em prática na base da bala e da baioneta na América. Não é à toa, os Estados Unidos até hoje conservam esse princípio. Ele é um país à prova de idiotas. A Constituição americana não permite idiotas. Eles até podem sentar na cadeira de presidente da República e ficarem lá. Mas eles são expurgados depois e jogados dentro do lixo da história. Por quê? Porque os princípios que regem os Estados Unidos é o iluminismo. E é baseado nesse princípio do iluminismo que os Estados Unidos vai passar por sua mudança mais importante, já está passando. Esse combate nojento ao racismo, que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas por conta dos interesses escusos e por causa de um grupo que teve protagonismo político durante muitos anos, que é os supremacistas, que é outro grupo nojento, só que eles estão em dissenso. As pessoas não têm mais paciência para isso. Engraçado, muita gente discutia, se os Estados Unidos tiver um presidente negro, essas coisas mudam. Não mudaram, vocês viram. Obama foi presidente 8 anos, não mudou nada. Quando veio alguém, o pessoal diz que Trump é de extrema direita, não acho que seja, ele é um republicano, ele tem algumas ideias que são asquerosas, mas daí a ser de extrema direita eu acho um pouco exagero. Mas se vocês observarem bem, os grupos supremacistas cresceram por causa das falas infames dele. Essa gente fica enterrada dentro de um buraco. Quando alguém dá voz para elas, elas costumam sair. Por isso que a lei ela é tão importante para evitar que aconteça abuso.
O Dória não é um cara tão liberal, o Dória não é um cara tão bom, a polícia do Dória está fazendo coisas ruins. É culpa do Dória? Não necessariamente. O que aconteceu não é culpa dele. Agora, se ele deixa acontecer e fica tudo por isso mesmo, aí passa a ser responsabilidade dele e conivência dele. Se ele pune, aí sim ele está fazendo o correto. Sabe por quê? Você não tem controle sobre tudo, mesmo que você seja presidente da República, mesmo que você seja governador, mesmo que você seja prefeito, você não tem controle sobre tudo. O que controla todo mundo é a lei. A lei. Por isso que eu falei tanto para vocês a importância do iluminismo. O iluminismo ele é fundamental para você ter um mundo decente. Foi o que a gente produziu de melhor por causa disso. Extremamente importante. O iluminismo ele é um fator primordial para que a gente tenha um mundo decente. Um mundo decente. Um mundo em que você não possa tudo. Porque tem muita gente que confunde isso. Democracia é um regime que a gente pode tudo? Não. O único regime que você pode tudo é a tirania e a ditadura, que são iguais, né? Tirania e ditadura. O absolutismo, por exemplo, você pode tudo. Por quê? Mas quem é que pode tudo? O rei e os amigos do rei. As pessoas comuns não podem tudo. Ah, professor, então assim é bom. Não, não é. O melhor que tem é a democracia, em que ninguém pode tudo. Todo mundo tem que ser igual, inclusive o rei. Numa democracia, o que determina se você pode ou não é a lei. Quer ver uma coisa importante? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou servidor público. Anderson, professor Anderson, só pode fazer aquilo que a lei determina, manda. Vocês que são civis e não são diretamente ligados a Estado, não são servidores públicos, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E tem uma diferença muito grande. Ah, eu não consigo ver. Então, volta o vídeo e vê de novo o que eu acabei de falar. Ou se não, preste atenção no que eu vou dizer. Novamente. A lei, você pode fazer tudo aquilo que ela não proíbe. Não proíbe. O servidor público, professor, médico, advogado que trabalhe para o Estado, um procurador, policiais, engenheiros, o diretor da escola, o governador, o secretário de educação, eles só podem fazer aquilo que a lei manda, determina. Os seres humanos comuns, as pessoas que não estão ligadas ao serviço público, que trabalham na iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Você tem mais liberdade do que nós. E para que tem que ser assim? Para que ninguém abuse da lei. Lembra do Montesquieu? Exatamente. Exatamente. Para que nenhum de nós faça mal a vocês. Ou alguém do meu próprio grupo faça mal a mim, né? Ou a minha família. Então tudo isso é muito importante. E isso são princípios do iluminismo. Ah, eu não consigo respirar. 3 policiais em cima de um negro. Daquele senhor. Se ninguém se revolta com isso, você precisa voltar lá para o início, para a primeira série e voltar a estudar de novo. E precisa de um sério acompanhamento psicológico. Porque qualquer ser humano, minimamente, um pouquinho aqui de humanidade dentro de si, ficaria indignado com uma coisa daquela aí. Não precisa ser cientista social, não precisa ser historiador como eu sou, para saber que aquilo é terrível. E aquilo não se aplica somente a negros. Você vê asiáticos sendo perseguidos por aí, você vê indígenas sendo perseguidos por aí. Não existe povos indígenas. Como não existe? É claro que existem. E eles devem ser respeitados como tal.
Porque eles não possuem território, eles não têm autonomia política sobre seu território. O território pertence à União, só que eles moram lá porque eles são considerados povos tradicionais. E o Estado protege eles. É isso, é assim que tem que ser. Porque senão também, você não pode dar território para aí transforma o território dele num país. Aí não tem como, né, gente? Mas ele tem que ter voz ativa sobre seu território. Pode entrar qualquer um dentro do território dele, que quer. Você vai querer que alguém entre na sua casa a qualquer hora? Sem a sua autorização? Dizer, não, aqui é território meu, porque aqui é o Brasil. Ué, ninguém vai entrar dentro da minha casa. Que aí você viola um outro princípio do iluminismo, que é a propriedade privada. Não é verdade? Ué, você vai pular o muro da casa da pessoa, vai cortar a grade e entrar e tomar conta? Não pode, é violação da propriedade privada. E isso, se vocês não sabem, está previsto lá nos princípios iluministas defendidos por John Locke. O John Locke fala disso, sobre a propriedade privada. Ah, professor, não lembro disso não. Volta um pouquinho lá no seu capítulo, no seu livro que está lá, sobre propriedade privada. John Locke fala sobre isso. Então, eu abri esse parênteses para a gente entender um pouquinho. A gente precisa entender o momento, às vezes, político que a gente está, as respostas estão lá na história. E é impressionante, eu não tenho sossego, né? Ultimamente, eu não tenho sossego. Depois dizem que a gente fica causando questão política. Não, gente, isso é um tema do meu trabalho. Política faz parte da minha articulação como professor, como na minha disciplina. Iluminismo tem a ver com isso, liberdades coletivas, liberdades individuais. Por que branco tem liberdade e o negro não tem? Eu nunca vi na história dos Estados Unidos eles fazerem com um branco o que eles fizeram com aquele negro, com aquele senhor. Nunca. Todas as vezes que você tem algum crime violento, vai lá, você vai ver um policial branco coagindo uma pessoa negra. Um absurdo. Um absurdo. Então tudo isso tem que ser, tudo isso são coisas que, lembra que eu falei para vocês? A tecla de reset da humanidade chama-se iluminismo. Aperte a tecla iluminismo que a gente volta a pensar. Jogar fogos em palácio, o que é isso? Não importa quem seja, se é dito direita, se é dito esquerda, tem que ir todo mundo para a cadeia. Uma coisa é você protestar pacificamente, outra coisa é você agredir uma das instituições de Estado. Eu quero ver se alguém for lá jogar rojão em cima do Palácio do Planalto, se não vai preso. E deve ir preso. Que é falta de respeito. Se a pessoa que está lá ocupando aquele cargo não te agrada, fale com o seu deputado, fale com o seu senador, que ele faz o impeachment do cara. Porque assim, até onde eu já percebi, muita gente agride o Supremo Tribunal Federal porque se sente prejudicado por causa do seu político de estimação. Sempre tem, ou a esquerda ou a direita, quer tirar o ministro, porque o ministro passou do limite. O ministro não passa do limite. As ações dele são baseadas no que está na Constituição. Vocês têm que aprender o que significa os 3 poderes. Ah, o presidente não pode ser cassado. Pode. Se tiver feito coisa errada, pode. Foi cassado 2 já. Qual o problema de caçar o 3º? Não tem problema nenhum. Se tiver feito coisa errada, tem que pagar. Se for um dos outros poderes que tiver errado, gente, é o sistema de pesos e contrapesos de uma república, do sistema democrático. Lembra do Montesquieu? Montesquieu fala disso. Executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador dentro de uma república, dentro de uma democracia, não é as Forças Armadas. Não é aquele pessoal que usa fuzil e anda de verde e usa coturno. Não é aquela gente, não. Aquela gente lá existe para proteger a gente contra inimigos externos e defender os 3 poderes que estão em crise, se tiverem. Não é para tirar um porque o outro, não. O artigo 142, ele diz que em caso, por exemplo,
de algum poder ferir o outro, mas guardadas as proporções que estão lá na lei. Não é porque o presidente fizer coisa errada, ele for caçado por um ou pelo judiciário, ele vai dizer, eu não aceito a condenação. Isso é falta de respeito. Primeira coisa, você não respeitar o juiz. Ainda que você for julgado de maneira injusta, você recorre à justiça para que o julgamento seja revisto. Mas ordem judicial se cumpre, ordem judicial não se questiona. Você não manda prender o juiz que mandou te prender, isso não existe. Ou você não manda prender o juiz que mandou te caçar, isso não existe. Em canto nenhum do mundo. Não existe isso. O nome disso é golpe, fazer isso. Isso sim é golpe. Porque você tem que respeitar os três poderes. O poder moderador de uma democracia é o judiciário, não é as Forças Armadas. E existem lugares para você fazer esse tipo de coisa. Eu coloquei essas duas situações, né, falar um pouquinho do Brasil e um pouquinho do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque está muito evidente, a gente está fora de aula, fora de sala de aula há muito tempo, vocês estão, e está acontecendo muita coisa no país, está acontecendo muita coisa no mundo. E por acaso, o conteúdo que a gente está trabalhando, né, que é o desfecho do iluminismo de maneira prática, a gente está vendo acontecer na história e está vendo acontecer agora. Então a história está acontecendo o tempo todo. A pandemia um dia vai ser contada pelos historiadores no futuro. Vai ser contada. Então aqui, eu não estou aqui para agredir nem o político que vocês acham lindo, né, e maravilhoso, nem o juiz que vocês odeiam ou que gostam. Estou apenas para falar da legislação, da lei, tá bom? Daquilo que a gente deve defender e daquilo que é certo. Você não derruba ninguém você não derruba o poder, você derruba a pessoa. O poder continua lá. Ele vai ser exercido por alguém. Não existe vácuo de poder. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é uma das instituições mais antigas do país. Ela é mais antiga do que o Executivo, se vocês não sabiam. Ela é de 1821. Antes de existir rei no Brasil, antes de existir o Executivo no Brasil como a gente conhece, já existia o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele é responsável, ele é guardião da Constituição. E outra, de quando em quando muda os juízes. É assim mesmo, tem alternância também. Vocês vão querer fazer concurso público? Pode ser, mas a Constituição não diz isso. Se você quer que tenha juiz no Supremo Tribunal Federal, que tenha passado por uma carreira inteira e ele ainda faça concurso público depois disso, né? É uma questão de mudar a lei. Mas lute para mudar a lei. Não tenta pegar a bola, botar debaixo do braço e ir embora, não, para acabar com o jogo, só porque você está perdendo. Isso é feio. Isso não traz nada de positivo para a democracia, né? Engraçado, os outros presidentes que foram impeachmentados, eu não vi nenhum deles fazendo esse escândalo todo. Espernearam, chutaram, né? Mas não fizeram esse escândalo todo, não. E vem muita coisa por aí, hein? Mas escuta, falando para vocês sobre as leis intoleráveis e a festa do chá de Boston, chegou um momento que os colonos americanos não suportavam mais, eles não aguentavam mais as coisas que estavam acontecendo. Se vocês estão meio perdidos, nós estamos lá na página 59, tá bom? Olha lá na página 59. E aí, teve uma vez que, para se vingar dessa questão do chá, eles fizeram a festa do chá de Boston. Os colonos se vestiram de índios, entraram nos navios da Companhia de Comércio, Companhia das Índias Orientais, pegaram as caixas de chá, jogaram dentro do canal, né? Do canal do atracadouro lá do porto que tinha, e botaram fogo nos barcos. Rapaz, eles ficaram chateados. E foram cobrar do rei. E o rei foi severo, mandou cobrar de toda a população o custo dos navios e da carga que foi destruída. Aí o povo ficou bravo mesmo, hein? Teve gente que ficou do lado do rei, porque ficou bravo que quem tinha feito isso. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou pagar. Todo mundo teve que pagar.
O rei fez isso porque ele usava a cabeça. Lembra do despotismo esclarecido? Ele usava a cabeça. Eu vou fazer isso porque algum dedo duro vai chegar aqui para falar para mim e eu vou saber quem é que fez isso. E aí eu vou punir severamente. Punir severamente é mandar enforcar cada um desses revoltosos. E aí eu acabo com esse negócio. Só que deu errado. Tiro saiu pela culatra. As pessoas estavam já muito chateadas com tudo aquilo, com a maneira como o parlamento e o rei estavam tratando a situação. E aí isso piorou o movimento, isso acelerou a entrada de províncias e de colônias que não tinham entrado no movimento de independência, eles entraram a favor, contra o rei, né? Então isso piorou a situação. Então acontece a independência dos Estados Unidos em 1776, a declaração de Thomas Jefferson e dos demais iluministas que tinham lá, o comandante é George Washington, né? 4 de julho de 1776 começa a guerra, termina em 1783, assinando um tratado juntamente com franceses, holandeses e espanhóis, selando a paz entre os Estados Unidos da América e a Inglaterra. E aí as demais coisas, aos poucos, vão se ajustando. Aos poucos, os Estados Unidos vai comprando territórios que pertencem à França e que pertencem à Espanha, seu território vai aumentando de tamanho, até ser os Estados Unidos como a gente conhece hoje. A Declaração de Independência, um dos documentos mais importantes que tem e que tratam sobre a questão, por exemplo, das liberdades individuais e coletivas, embora boa parte das pessoas, dos mais pobres, ficaram fora da Constituição. Negros, por exemplo, indígenas, por exemplo, né, ficaram fora, ficaram à margem da lei. Então, os Estados Unidos foi um país, uma nação criada para alguns, para poucos, né, onde você tem um grande grupo de negros, por exemplo, que, como eu acabei de falar para vocês o que aconteceu, né, o que tem acontecido, que a imprensa tem divulgado de maneira aí os protestos nos Estados Unidos, provavelmente pode ser, não sei, porque os Estados Unidos têm um processo de eleição muito esquisito, diferente do nosso, então nem sempre quem ganha leva, né? Então, mas assim, o Joe Biden, ele abriu já 13 pontos em relação ao Trump, então pode ser que o Trump vença, mas existe a possibilidade grande dele perder a eleição para o Joe Biden, né? Democrata contra o republicano Trump. Mas a identidade nacional ela é construída em cima dessa população que vem da Inglaterra e que fica ali. Então, os chamadas minorias esquecidas, que são os negros e os indígenas, eles ficam à parte, eles são um subpovo. E por causa de terem esquecido essas populações, que os Estados Unidos está passando pelo que está passando. Está passando por essa situação justamente por isso. Isso de não querer, de olhar e ver que essas pessoas são invisíveis para eles. Não são invisíveis. Não são invisíveis. Então, existe algo ainda a ser construído nos Estados Unidos da América e pelo que a gente viu aqui da independência, eu quero que vocês leiam todo o texto até a página 64, que é quando conclui a nossa atividade, né? O nosso conteúdo, e aí adiante eu vou passar para vocês atividades, tá? As instruções se seguem nas semanas que vierem adiante, tá bom? Vocês, por favor, não deixem de assistir esse vídeo com atenção, observem direitinho, assistam mais de uma vez, façam anotações daquilo que vocês não compreenderam. Eu passei o conteúdo aqui, fui explicando, em cima do texto, acompanhando pelo livro. Vim desde a página 56 até a página 64, que é quando fala aqui daqueles que ficaram à margem da história dos Estados Unidos, que é os negros e os indígenas. Certo, pessoal? Até o nosso próximo encontro. As discussões que travo aqui com vocês, que faço aqui com vocês, o que eu falo aqui para vocês, é do ponto de vista da lei e da democracia, não é baseado apenas no meu pensamento pessoal, até porque eu não posso colocar ele aqui, né? Mas aquilo que está errado, eu vou colocar sim, eu vou dizer sim, porque é minha obrigação como mestre, como professor, certo? Então,
tem coisas que governos acertam e tem coisas que governos erram. Nessa questão aqui, ligada, por exemplo, ao poder que eu coloquei aqui, coloquei para vocês sobre o executivo, legislativo e judiciário, o papel de cada um, existem coisas no Brasil que estão acontecendo que estão erradas, tá? Então, e as pessoas estão interpretando da maneira errada. O judiciário tem feito seu papel, tem feito o que é certo, tá? Erra, todo mundo erra, comete erro, mas ninguém está sendo mandado aqui para guilhotina, não. Você fica preso, você recorre, você tem advogado, você pode ser solto, depois você processa o Estado se ele fez alguma coisa contra você, tá? É o que determina a lei e a lei serve para todos. Tomara que continue assim, porque é assim que tem que ser a democracia. Grande dia para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau.